E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, olha aí, dizendo: este mês vos será o primeiro dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, lembremos que eles já haviam estado ali 430 anos escravos. Agora vai ser o primeiro mês. Vamos lá, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 12 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome só com o seu vizinho, tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para um cordeiro. O cordeiro ou cabrito será como, gente? Sem mácula. Um macho de 1 ano, qual tomareis das ovelhas ou da onde? E guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação dos filhos de Israel sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, o comerão. Não comereis nela nada cru, nem cozido nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, porque é a Páscoa do versículo 13, aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do... Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. E celebrareis por estatuto. Então, os filhos de Israel agora iriam ter a graça de Deus agora de ser livre de toda aquela escravidão. De toda aquela escravidão. E além da liberdade, eles também foram salvos da morte. Porque assim como a praga atingiu os egípcios, não atingiu os filhos de Israel. Por quê? Porque o sangue nos umbrais da porta. É interessante porque esse versículo que eu li a vocês diz assim, ó: quando eu ver o sangue, passarei por cima. A palavra Páscoa, que vem também do hebraico, passar por cima. Então, é interessante que quando a gente olha e vê isso na história, como Deus, a partir da atitude dele mesmo, tem passado por cima no sentido de livramento do seu povo. Livramento daqueles que ele escolhe. E ele diz: quando eu ver o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá morte entre vocês. Quando eu ver o sangue, passarei por cima de vós, e não vai haver o quê? Morte entre vocês. E é interessante, meus amados, porque o que representava essa Páscoa para os filhos de Israel? Muita coisa. A primeira coisa que ela representava era a libertação. A Páscoa representava a libertação. Eles foram libertos de um jugo de mais de 400 anos. Foram libertos de um jugo de mais de 400 anos. E também eles foram salvos da destruição dos seus filhos, o primogênito. Não ia matá-los porque quando o anjo da morte passar e via... Lembra, quando eu ver o sangue, ele olhava e via a marca do sangue naquelas casas, dizia: ali está um marcado, eu não posso matar, eu não posso fazer nada. Agora é interessante que em Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Paulo diz que ele é o nosso Cordeiro Pascual. E João vai utilizar palavras da Páscoa para ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira, capítulo 1 de João, versículo 29, que tira o pecado do mundo. E é interessante que quando
Deus olha para nós hoje, você vê, ele olhando lá para o israelita, via o sangue nos umbrais da porta, e então passou por cima. Agora, quando Deus olha para você hoje, vê alguém lavado com sangue, aí ele vê alguém perdoado, ele vê alguém que a expiação foi plena e completa, ele vê alguém que foi alcançado pela graça, ele vê alguém que nós temos um representante junto ao Pai, ele vê alguém agora completamente redimidos. Isso é motivo para celebrar. Isso é motivo de alegria. Amém, gente? Isso é motivo para quê? Para a alegria completa. Porque você imagina, a primeira lição que a Páscoa pode trazer, em ambas as circunstâncias, do israelita e o nosso Cristo como o Cordeiro Pascual, a primeira lição aqui diz respeito ao pecado, diz respeito ao mal. Ela revelou o pecado em nós. Necessitamos então de um Salvador. Os filhos de Israel, para ficar livre, precisavam do sangue de outrem. Foi do animal que foi morto, que tipificava o cordeiro que um dia seria morto, não para cobrir o pecado, mas para retirar definitivamente o pecado de nós. E aí, quando você olha hoje para o irmão, você tem que olhar para alguém completamente livre. Livre do pecado, livre do diabo, livre da opressão de Satanás. Somos por causa de Cristo Jesus. E aí, quando João, capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis aí o Cordeiro. Esse Cordeiro sem pecado. Na sua boca não achou engano algum, ele era puro, ele era santo. E esse Cordeiro vai à cruz e vai morrer por nós. E vai se entregar por nós. Por isso que hoje o cristão tem que celebrar mais. Tem que se alegrar nessas coisas. Por quê? Porque isso é mais importante que qualquer debilidade humana. Porque às vezes a gente tem dificuldade de conviver com as outras por causa das debilidades. Ah, fulano é assim. Fulano é assado. Mas, irmão, vamos pensar no que fulano recebeu de Cristo. Se recebeu de Cristo, foi perdoado como você. Amém? Você foi, olha para o perdoado que está ao teu lado e fala: irmão, não tem mais motivo para celebrar. Você foi perdoado. Você não é escravo mais do pecado. Você foi perdoado. Fomos justificados. Glória a Deus. Ato pelo qual Deus nos declara justo. Pela obra não é do conhecimento. Pela obra não é de um esforço próprio, mas é pela obra de Jesus. O que Ele fez, o que Ele realizou. Glória a Deus. Amém, gente? E aí, comemorar a libertação de Israel da escravidão do Egito era a celebração. Então, quando eles iam para Pará, do dia 14 até o dia 15, eles iam celebrar isso. Eles estavam agora buscando agradecer e falar: o Senhor nos livrou. O Senhor me tirou como um forte do Egito. O Senhor livrou, passou o sangue no umbral da porta, deixou meus filhos livres. E aí, quando nós hoje olhamos para Jesus Cristo, para o autor e consumador da nossa salvação, nós temos que ter essa atitude de celebrar: o Senhor nos livrou. O Senhor me deixou livre. O Senhor me libertou do pecado. Éramos escravos, irmãos. Imagina, uns escravos das drogas, escravo do pecado, escravo da religiosidade, escravo de tudo de ruim. Mas aí houve um dia, one day, como diz a senhora Daiane, one day, um dia, em que a luz brilhou para nós. E isso não foi, você viu aqui a Sandra falou um negócio gostoso, ela falou assim, ó: foi as orações, por mais que eu tenha ido ao médico, mas foi as orações. Foi isso que aconteceu conosco. Naquele dia, a graça superabundou em nós. E aí ele pegou a gente, primeiro, deu-lhe um banho no sangue do seu filho. Fomos perdoados por trás, por fora, por lado. Deu-nos uma nova inclinação, mente, corpo, alma. E aí agora nos adotou na sua família. E isso é Páscoa. Adotou na família. Você agora é filho de Deus. Sabe o que é isso? E mais, às vezes as pessoas... Eu quando vim para Jesus, minha mãe projetou todo o ódio do meu pai em mim. Então, tudo que ela queria fazer com ele quando ele foi embora, projetou em mim.
Então, não tive um lar que uma mãe dizia, eu te amo, eu te amo. Minha mãe nunca falou isso para ela, pelo contrário, te odeio, você lembra do seu pai e tal. Quando eu cheguei na igreja, a primeira palavra que eu ouvi do reverendo foi, Deus ama você. Fui adotado na família. Isso é mais do que um pai carnal. Isso é mais do que uma mãe carnal. Olha quantos irmãos temos. Quantos pais temos. Olha que glória. E Deus ainda me deu uma mãe também aqui. E quando minha mãe lá com 16 anos, para 17, me botou, falou para procurar meu pai não queria a gente, aquela senhorinha ali, a irmã Nena, falou, vamos morar comigo. E fiquei lá até casado, dos 17 aos 25, 24. Quer dizer, olha que Deus bom, que Deus agraciado. Uma das coisas que me movia na irmã Nena foi quando a gente dormindo assim, um calor, e ela não tinha, o ventilador tinha queimado, ou tinha faltado luz. O marido dela cortaram a luz, e ela pegando uma coisa para abanar assim, e indo lá na cabeça do Leonardo Miranda, assim, e fala assim, eu nunca me esqueço ela falando, ele será um homem de Deus, me abanando assim, ele será um homem de Deus, ele será um homem de Deus. Deus já estava falando para ela que eu ia ser. Quer dizer, nós não temos motivo para celebrar, ganhamos irmãos. Eu me lembro que a missionária Andressa, quando ela foi posta para fora de casa, o reverendo estava em Juiz de Fora numa missão, falou, traz ela para cá, levamos. Com a roupa do corpo, a mãe não deixou nem ela entrar para pegar nada. O reverendo, vem para cá, e fomos para lá. Depois, o reverendo, leva ela em Petrópolis para comprar umas roupas, porque ela não tinha, só tinha do corpo. Aí foi, e depois trouxe ela aqui numa terça, e perguntou à igreja, a igreja cheia, quem gostaria de levar essa moça para a sua casa como sua irmã? Gente, a igreja toda levantou, aquilo ali mexeu com ela. Ou seja, olha o que a graça de Deus nos proporciona. Temos vários irmãos, vários pais, várias mães, várias casas. Então nós temos motivo para ser mais alegres. Porque é a salvação que nos proporciona essas coisas. Amém? Agora você imagina, se a gente fosse orgulhoso, fechasse o coração para Deus, o que seria? Por isso, quando você vier para a igreja, você for para o seu trabalho, para qualquer lugar, vá com o coração mais alegre. Vá com o coração triunfante. Porque Deus ele tem sido misericordioso ao longo do tempo conosco. Amém? Ele tem sido muito bondoso para com a sua igreja. E aí quando nós encontramos Cristo na Páscoa, lembremos, ele é o Cordeiro Pascual, como diz João capítulo 1, versículo que nós lemos ali, 29, e que esse Cordeiro, ele não passa o sangue nos umbrais da porta, passou na nossa vida, lavando a nossa alma, justificando você, dando a você agora uma nova inclinação, dando a você agora um novo sentido de vida. Temos um sentido de existência, temos um sentido de vida agora, vivemos para o reino, vivemos agora para o reino. Olha que coisa gloriosa. Eu às vezes paro assim, falo para minhas filhas, falo assim, olha, a melhor coisa que tem, meninas, é vocês pensar em Deus e no reino. Servir, sabe, ir para o dia, vou para a minha congregação, vou alegre, vou para o projeto, vou alegre, vou feliz, amém? Agora, pastor, estamos num mundo de pandemia, amém? Mas Deus não tem nos guardado, olha a vitória do pastor Evandro, amém? Olha a vitória do pastor Evandro, é um exemplo de como Deus tem sido bondoso para conosco. E lembra, como eu falei no primeiro intervalo, o céu já está dentro da gente, a glória já está aí dentro, que é o Espírito Santo em nós todo o tempo. Amém? A segunda festa é uma festa que ela é quase que interlarcada junto com a Páscoa. Porque assim que acaba a Páscoa, assim que a Páscoa vai findar, no 15º dia, inicia-se os asmos, os pães asmos. Irmãos, o que acontece com os pães asmos? O pão asmo era o pão sem fermento. Era o pão sem fermento. Como que se fazia o pão? Como se fazia o fermento? Algumas raízes de planta eram deixadas de molho, pão com fermento, né, na época. Eram deixadas de molho durante quase 30 dias e ela apodrecia. E crescia uma espécie de fermentação que vinha dentro desse processo dessas raízes. Essa fermentação
podres, podre porque as raízes apodreciam, essa fermentar, era atribuída à massa, e então o pão crescia. Não era, o processo químico era natural, mas era dentro desse sistema, não do processo químico de hoje. A orientação é que eles não deveriam utilizar mais fermento, então eles deveriam pegar a massa seca com a água e fazer o pão. Porque tinha um símbolo. Iria mostrar, quando eles comemorassem a festa, iriam mostrar que Deus, de maneira rápida e milagrosa, tirou os exércitos de Israel do Egito. Você imagina, Faraó, com toda a sua pompa, e era a maior potência da época, ficou para trás. Ficou para trás. E Deus, então, com a sua, de modo milagroso e glorioso, vai lá e tira o povo dele das garras de Faraó. Olha só que coisa gloriosa. É interessante que lá na Páscoa, aquele seria o primeiro mês, amém? O Pães Asmos mostra que a partir desse mês que iriam viver numa nova terra, a caminho daquilo que Deus havia prometido, nada do Egito poderia estar na vida deles. Aquela vida idolátrica, aquelas práticas pecaminosas dos egípcios, não podia de maneira nenhuma. Então, a festa dos asmos, ela lembra isso. Ela lembra um povo que milagrosamente eles saíram por mão forte de um Deus poderoso, e que, a partir dessa saída, agora leis, estatutos viriam de Deus para eles. Agora, isso é algo muito especial, porque ao passo que eles estão lá celebrando esse milagre glorioso, quando nós encontramos Jesus dentro da festa dos pães asmos, podemos comemorar que Cristo é o nosso pão sem fermento, sem pecado nenhum. Sem pecado nenhum. E quando ele vai morrer, ele vai levar consigo todos os nossos pecados. Ele vai levar consigo todo o nosso pecado. E ele então, que foi morto, levando os pecados para a sepultura, que o símbolo do fermento, nós agora podemos regozijar uma vida santa, uma vida pura. E lembrar o seguinte, aquilo que eu fiz lá atrás, acabou. Ele te perdoou. Foi-se embora. Você não tem que ficar com a mente cauterizada. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas você fez e acabou. Agora, o pão vivo que desceu do céu, o pão sem fermento, que deu a sua vida, ele levou consigo todos os pecados. Ele levou consigo todos os pecados. E aí, quer dizer, celebração. Amém? É celebração. Você vê, gente, irmãos, nós temos na nossa igreja grandes testemunhos, vocês sabem disso, né? Um dos testemunhos grandiosos, tem vários, mas nós temos lá na Zona Sul o Denis, que foi um ex-traficante, viciado, ele e a esposa, os dois viciados, e ele já foi preso, aí foi livre, e ele passando na porta da igreja, evangelizar numa quinta-feira, aí olha, imagina, aí agora ele vai entrar no culto. Quem está pregando? Nosso reverendo. E naquela... eles sentaram lá na frente, tinha um bebezinho. Gente, eles se converteram naquele dia. Eles se renderam a Jesus naquele dia. Perdão, glória a Deus, perdão. E aquela vida toda de crime, porque imagina, ele era chamado de barão na Zona Sul. Então, o barão é aquele que vende droga para os riquinhos ali, para os apartamentos. Então, quer dizer, o cara foi perdoado, foi livre, hoje é um pai de família. Quer dizer, todos os pecados foram completamente livres daquilo tudo. E agora ele é um homem de família, um homem trabalhador, um crente, um irmão, um perdoado. Essas coisas nós temos que celebrar, gente. Olha para a tua vida e lembra assim, poxa, olha o que Deus fez por mim. Olha o que Deus realizou pela minha vida. Então isso tem que ser motivo para dar glória. Amém? Agora, o reverendo falou uma vez uma frase interessante que eu anotei aqui, se tratando desse caso, da situação de celebração. Amém? Que as festas da carne não tem nada que traz à nossa memória os feitos realizados por Deus na nossa vida. Ou seja,
Nós não estamos em busca de igreja que apaga a luz, porque isso é festa da carne, é bezerro de ouro. Isso traz à memória o quê, você? Não, não traz nada. Não tem memória nenhuma nisso. Nós não estamos atrás disso. No que nós temos aqui as escolas bíblicas, nós temos aqui os cultos de adoração da palavra, que leva você a um ápice na presença de Deus tremenda, maravilhosa. E aí você começa a lembrar como Deus tem sido bom contigo. A festa da carne não traz isso para nós. A festa da carne não vai trazer isso. Por isso que esse púlpito tem um compromisso com a palavra. Esse púlpito tem um compromisso de levar a todos nós a mensagem do Evangelho plena e completa. Glória a Deus. Então olha para o irmão que você olha e fala assim, meu irmão, te alegra mais. Senão fica a pessoa muito, triste, muito esquisita. Não, está repreendido isso aí em nome de Jesus. Amém? Nós temos muitos motivos para nos alegrar. Amém? Muitos motivos para nos alegrar. Primeiro, olha para essa reforma, como tudo aconteceu. Não é um motivo de ser feliz, de entrar aqui. O reverendo diz que ele não se acostuma. Quando ele entra aqui é tudo novo. E é verdade, a gente entra com esse sentimento. Amém? Agora, as câmeras, o pastor Evandro e outros milagres. A missionária Sandra aqui, poxa, eu fiquei muito feliz. Me lembro a pastora Cristina, lá na Zona Sul, né, pastora? Deixou ela, falou, pastor, cuida dela aí para mim. Dá almoço ela aí que eu vou ali com a minha mãe levar numa consulta. Aí eu vi a Sandra, que a gente já evangelizou juntos, né, Sandra? Vários lugares a gente evangelizou juntos. Quer dizer, vi a nossa companheira, uma mulher de batalha, sendo acometida por aquela maldita depressão, e agora olhar ela aqui, falando. Lá eu perguntava as coisas, né, Sandra? Não vinha, ela falou, não tinha vontade nem de falar. Não temos que agradecer mais, louvar mais, reconhecer mais, bendizer mais o Senhor. Nós temos que andar assim com a mente muito resolvida com Deus e grata. E aí é interessante porque a mente resolvida com Deus, agradecida, leva você a expressar isso. Porque gratidão que não expressa, algo está faltando, é ou não é, gente? Quer dizer, essa generosidade na graça vai levar você a ofertar. Vai levar você a dar oferta sem até desafio, sem precisar de um desafio aqui na igreja. A generosidade, a graça, tem um desafio, eu participo, porque eu tenho um coração o quê? Muito generoso. Quem está entendendo? Amém? Então, assim, é muito legal que quando a gente ouve a mensagem, quando a gente está aqui na igreja, fazer ofertas votivas, ofertas sacrificiais. Por quê? Porque isso faz parte de um coração alegre, faz parte de um coração que celebra. Amém? Até porque a próxima festa, nós vamos ler agora, é a festa das primícias. Vamos abrir aí em Levíticos. A festa das primícias deveria ser o seguinte: a primeira parte é para Deus. Eu não posso tocar naquilo que não é meu. É de quem, gente? Era de quem? O capítulo 23, versículo 9. Quem achou aí? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor para que seja aceitos. Ao seguinte dia do sábado moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, prepareis um cordeiro sem mancha de 1 ano e holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, como oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de um vinho, 1/4 de um hin. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espiga verde, até aquele mesmo dia que trouxerdes a oferta ao Senhor Deus. Estatuto perpétuo é para a vossa geração, em todas as vossas, o quê? Habitações. Ou seja, agora as primícias, quando eles entrassem na terra, eles iam plantar, certo? E quando plantasse, quando o sol batesse na lavoura, de cara iria amadurecer o trigo. Que cor, quando o trigo está maduro, ele fica, vocês sabem? Ouro. Ele fica com uma cor dourada. Amém? E aí, o israelita, ele ia lá,
pegava aquela parte, independente de quanto era, tá? Independente, imagina, se 1/3 da colheita, seja o que for, eles iam lá, separava tudo aquilo, se fosse um molho, 2 molhos, 3, 4, só quando for, ele ia preparar, levava para o sacerdote, e o sacerdote iria fazer uma oferta de movimento. O que era a oferta de movimento? Ele pegava aquilo e começava a apresentar a Deus, para que Deus aceitasse aquela oferta nos 4 pontos. E aí então ele sairia dali com uma promessa. O sacerdote, uma vez que Deus aceitou, era movido de sacrifícios. Deus aceitou, agora você tem uma promessa. Daqui a 50 dias, Deus fará uma colheita superabundante na sua vida. Era uma promessa. Agora era interessante que da primícia, o israelita não podia pegar um pouco para fazer um bolo. O meu filho está com fome, vou pegar um pouco para fazer. Da primícia não podia ser tocado, era para Deus. E a gente vê hoje as pessoas tocando no dízimo. Irmão, você está tocando no que não é teu, o dízimo é do Senhor. Está tocando numa coisa sagrada. Dízimo é mandamento, dízimo é uma ordenância. Então, às vezes, tem pessoas que passam anos sendo infiel, passam anos e vivem uma vida normal, tranquila. Irmão, você está roubando. Você está roubando. E aí nós temos que tomar muito cuidado para você não começar a enveredar num estilo de vida de colocar a mão no que é santo, no que é Deus, o que Deus separou para ele. As primícias eram algo que não podia ter outra finalidade a não ser ir levar para o Senhor, levar para Deus. Amém? Nós vimos Ananias e Safira que fez um voto a Deus, então se você votou, aquilo é de quem agora? É de quem quando você fez o voto? É de Deus. Ananias e Safira, quando pegou o montante na mão, não, mas é muito. Aí quis fazer um trato entre eles de roubar, de tirar. Quer dizer, foram mortos. Tem muita gente morta espiritualmente na igreja hoje, porque está roubando ou tudo ou parte do que é de Deus. Ou rouba tudo de uma vez, não dá nada, ou parte. Não vou fazer isso não. Deus fez um voto. Olha, na oferta do Verte eu vou dar 5 mil. Aí, eu vou dar só 1. Você roubou, você pegou, tocou no que não é de Deus, do que é de Deus. Então, cuidado, porque a primícia é dele. A primícia é de quem? É de Deus. E o exemplo máximo da maior primícia que temos é Jesus Cristo. Jesus é o exemplo maior da primícia. Glória a Deus, é o exemplo maior. Por quê, meus amados? Abra aí, por favor, esse versículo a gente tem que abrir. Abra, por favor, vamos começar assim bem devagarzinho. A primícia representa a ressurreição de Jesus. Aceitou aquele corpo com molho oferecido, amém? 1 Coríntios 15, deixa marcado aqui, ó, que a gente volta aqui para o Levítico. Mas 1 Coríntios capítulo 15, glória. Olha o versículo 20. Quem achou? Vamos a partir do 19, eu gosto tanto do 19, 15 e 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse versículo para mim é muito bom. Mas agora Cristo ressuscitou da onde? E feito as primícias dos que? Olha o versículo, vamos lá, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, se o primeiro molho foi aceito, os demais serão aceitos também. Cristo como o primeiro que foi aceito. E é legal porque ele diz, olha que coisa gostosa, ele fala aqui, ó. Versículo 23, mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Gente, vocês imaginam, a gente, com o nosso reverendo, às vezes lendo a Bíblia, ele leva a gente a meditar, como faz no altar, faz conosco depois com os pastores. A gente fica lembrando, o pastor Eli falou uma frase interessante, que eu guardei isso, ele falou, nós estamos agora, a esperança
já mudamos de estágio, agora estamos na expectativa. A expectativa é que a qualquer momento, aí imagina, aí nós temos agora aqueles que em Cristo já se foram, ressuscitarão primeiro, quer dizer, já são aceitos, porque Cristo foi aceito, e nós seremos aceitos também, porque encontraremos com o Senhor nos ares. Gente, que glória! Poxa, que vitória! Agora você imagina, é por isso que os apóstolos, quando conversavam com as igrejas, surgidas ali em Atos, vira e mexe, principalmente o apóstolo São Paulo, ele dizia assim, ó, consolai-vos com essas palavras. Quer dizer, essas palavras é consolo. Por isso que um crente que fica muito xoxo, muito triste, muito desanimado, muito caído, é porque não regozija a salvação, irmão. Não regozija o que Deus fez por nós. Porque você imagina, quando a gente dá aula aqui orientado pelo reverendo da segunda vinda, a gente fala daqueles cientistas que eles chegaram ao conhecimento que a Terra está em autodestruição, e a gente fala que, olha, muitos deles, daqui a pouco, tiram a vida, porque não vê saída. Agora, imagina para nós, por isso que nós temos que ser um povo mais alegre, porque para nós, temos parada certa. Temos parada certa. Meu irmão, se a Terra vai ser destruída, nós estamos de caminho a Nova Jerusalém. Nós estamos de caminho para a glória. Nós somos peregrino, forasteiro, de viagem, de passagem, a qualquer momento. Por isso que força da vida cristã deve ser dada agora. Por isso que você não pode agora sonegar aquilo que Deus espera de ti. Força na contribuição, força na devolução dos dízimos, força no trabalho, na evangelização. Por quê? Porque nós somos de passagem. Meu irmão, vamos trabalhar agora. Não, vou deixar para trabalhar nas ruas de ouro, pastor, porque lá vai ser bom. Lá não é hora de trabalho, é descanso. Lá é recompensa. Trabalho é agora. Vamos evangelizar, vamos ganhar alma. Vamos sair por aí pelas ruas. Amém? Vamos ter força para poder trabalhar. Amém? Eu recebi uma foto esses dias. Estava Misael, Hélio Bandeira, que foi salvo por esse ministério no presídio, evangelizando. Era um escritório ali, estavam evangelizando, né? Umas moças. Aí o Elinho falou, olha aí, pastor, estamos evangelizando agora aqui. O Misael estamos evangelizando. Quer dizer, nós temos que aproveitar cada segundo, cada tempo. Quem está entendendo? Amém? Então, quando eles iriam comemorar a festa das primícias, a primeira coisa que eles iam ter em mente, o israelita, Deus fez promessas desde Abraão. E essa promessa se cumpriu, estamos na terra que ele prometeu. Olha só. E essa terra que ele prometeu, nós agora plantamos. Então, já que ele me deu a terra, já que ele me deu a semente, já que ele me deu a inteligência, já que ele me deu tudo, então eu agora vou dar a primeira parte para Deus. Eles estavam celebrando. Glória a Deus. Agora, a primícia para nós, Deus, ele nos salvou. Olha só. Ele nos salvou. E temos agora como nosso representante do lado do Pai, um molho que foi aceito como primícia. Cristo. Cristo. E esse Cristo que foi aceito como primícia, que um dia estaremos com Ele na sua glória, mas não estamos ainda, estamos aqui. E estando aqui agora, eu tenho que aprender como Ele primícia, como lá primícia, eu também tenho que aprender que existem primícias aqui que eu tenho que separar para o meu Deus, que eu tenho que dar para o meu Deus, porque senão vive uma cultura muito ingrata, vive uma cultura muito estranha dentro da igreja. Sou grato, mas não sou grato de expressão. Não sou grato. Você vê que tudo o nosso reverendo faz oferta? Ele faz uma oferta? Você vê, até oferta, quando soube que a pastora Cristina foi positivada com o Covid, nós estávamos aqui, né? Na oração, na leitura da Bíblia. Imediatamente ele falou, vou fazer uma oferta. Não, nós temos que ter essa atitude, gente. De ser um coração assim mais grato, fazer ofertas até quando é provado. Eu me lembro do testemunho aqui da missionária Gilza, que ela fala, eu agora vou dar uma oferta pela provação, porque eu fui provada. Imitando o nosso reverendo. Amém? Então olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, comemora a festa das primícias direitinho, irmão. Fala, Cristo na festa das primícias, Ele é a primícia. Amém? Quem é a primícia? Ele, Jesus Cristo. Então não podemos tocar no que é de Deus de maneira nenhuma. Amém?
Olha para o irmão que está ao seu lado, me ajuda a pregar e fala assim, ó, não podemos tocar no que é de Deus. Amém, gente? E é tão gostoso você participar, não é? Participar, você, sabe, honrar, igual esse desafio do Verte. Essa casa de Deus paroquial, como o reverendo fala, uma casa funcional, que recebe pastores e missionários. Agora está recebendo até o nosso irmão, que ele é de outro ministério, mas nosso irmão que veio trabalhar aqui na igreja, está lá, guardadinho lá. Está lá, guardadinho lá. E é bonito, as missionárias, o trabalho que ela faz com todos que vão para lá e ficam isolados, elas fazem. De manhã, pega lá e bota a comidinha, pergunta sobre os remédios. Já tomou remédio hoje? A gente já passa, ela já fala assim, não, eu estou com a receita do senhor. A Regina fala, estou com a receita aqui, ó. Então o senhor já tomou. Glória a Deus, quer dizer, agora contribuir para isso é muito bom, gente. Agora, quem não participa, perde essa graça de Deus, essa alegria de celebrar. Essa alegria de celebrar. Eu falei na última vez aqui, eu não tive na compra do cinema, né? Não tive. Mas eu estava já na compra da catedral. E eu, naquela época, adolescente, né, saindo da adolescência, eu achei o máximo, poxa, vou participar de uma coisa importante na igreja, né? Oh, e era um prazer, né? Uma satisfação que a gente ganhava os envelopes, né? Aquele bolinho de envelope, aí vinha trazer com uma satisfação, porque você está participando. Você está participando, você está colocando, na época a gente falava, nossa reverenda falava, você vai colocar o seu tijolo lá. Eu falei, não, tem que colocar o meu lá. Aí agora veio a reforma, a gente participar. Que satisfação, gente, sejam sinceros, não dá um gosto a gente chegar aqui e sentar? A gente já tinha antes, com a presença de Deus, sem ar-condicionado, sem nada. A gente já tinha. Fomos para o galpão, era calor, era tudo, mas a presença de Deus dava até o refrigério na hora. Agora, não é glorioso chegar aqui, sentar e ver a graça que Deus nos trouxe? Mas sabe quem sente essa glória? Quem contribuiu. Quem foi fiel. E agora, o Verte. Poxa, é legal saber, bom, nossa igreja tem um patrimônio desse. Para abençoar homens e mulheres de Deus. Quer dizer, olha que glória, por isso temos que contribuir. Amém? Primícia não se toca. Então olha para o irmão que está só e fala assim, ó, primícia a gente não toca. Fala assim, de Deus é de Deus. Não bota a mão nisso, não. Amém? E é interessante que essa atitude da celebração deixava então que o israelita ficava ciente de que o que Deus fez no passado por eles. Olha só, quando eles festejavam, eles ficavam cientes do que Deus fez no passado. O que Deus estava fazendo no presente, ali, coluna de nuvem, fogo de dia, fogo de noite, protegendo do calor, dos inimigos, olha aí, no presente, e isto também levava eles a ser confiantes, o que Deus faria no futuro. E nós temos que ter isso, porque Deus já tem feito por nós no passado, Ele te salvou. Deus está fazendo no presente, nós somos fruto de milagres. Se você for testemunhar por cada pessoa aqui, tem algo a contar do que Deus está fazendo. E temos coisas que Deus fará ainda na frente. Temos coisas que Deus fará na frente. Eu não me imaginaria estar aqui hoje assim pregando. Eu não imaginaria. Quer dizer, bênção de Deus. Privilégio de servir ao nosso reverendo, servir ao ministério. Olha que glória. Então nós temos muito motivo para celebrar. Amém? Nós temos muito motivo para ser grato, sabe? Para viver mais alegre, viver uma vida mais feliz. E é interessante porque a celebração, ela atrai novas bênçãos. Você percebe que a pessoa que não celebra, ela fica com uma vida mais mesquinha, uma vida mais rancorosa, nunca tem nada. Já reparou? Porque não celebra as coisas. A celebração leva você a ser uma pessoa generosa. A celebração leva a gente a ser generoso. Generoso com a obra, generoso com as pessoas. Generoso com a obra e generoso com o quê, gente? Com as pessoas. Então, quer dizer, quando nós começamos a celebrar, e aí você vê aqui na nossa igreja um exemplo de celebração, vê nosso reverendo, quer dizer, imitador de Jesus, imitador dos apóstolos, que celebra, isso atrai novas bênçãos. Amém? E você perceba que a pessoa que celebra mais, que se alegra, teve alguém, acho que foi o Valdir, ele falou comigo, pastor, o reverendo orientou dar uma palhinha, né, porque o tempo era mais curto,
na reunião ministerial. Aí ele chegou em casa, uma filha chegou para ele, já ia reclamar. Quando ela ia reclamar, ele olhou assim e falou, celebração. Aí ela, é verdade, o pastor falou hoje, temos que celebrar. Porque nós somos tendentes a lembrar muito das coisas que não dão certo, esquecemos daquilo que já deu, que está dando e que dará certo ainda. Tem coisas que já deram certo, que já aconteceu, passado, aí você esqueceu, né? Você esqueceu. Não, lembra, porque quando a gente começa a lembrar, isso traz um renovo para a gente. O nosso reverendo é exemplo disso aí. Porque quando vem qualquer provação, ele traz à nossa memória lá atrás o que Deus já fez de bom. É sempre assim, vem qualquer prova, vamos lembrar aqui. Essa questão das câmeras foi isso, né? Uma empresa só. Mas peraí, na reforma, como é que foi? Lembra? Quer dizer, como Deus fez, quer dizer, isso traz a gente um ânimo. A gente começa a ficar mais, revigorado. Agora, se você ficar só relembrando, porque eu perdi o emprego, mas lembra do que Deus já te sustentou até aqui, meu irmão. Lembra do que Deus já fez até agora, meu irmão. E celebra, e se agrada. Amém, gente? Glória a Deus, porque senão você imagina, milagres Deus tem feito. Quem é que já foi curado na igreja? Olha só quantas mãos. Quem aqui já recebeu qualquer outra bênção na área, na sua vida, financeira, seja o que for? Então vocês já receberam. Amém? Já receberam. Quem recebeu a salvação? É? A salvação é mais que tudo? Então tira essa palavra de desgosto da boca de vocês no dia a dia. Para de ficar, mas não está dando nada certo para mim. Isso entristece o Espírito Santo. Isso entristece. Olha, o Espírito Santo se alegra muito. Imagina, ele está aqui, está dentro. Ele se alegra muito quando um coração está aí dentro se alegra. Ele se alegra muito quando tem um coração aqui, se alegra em meio à prova. Na reunião ministerial, eu falei da irmã Shirley, que em meio à prova da enfermidade, ela estava cantando, louvando, adorando, bendizendo, mesmo provada. Eu me lembro do nosso reverendo quando teve, eu falei isso também na última aula, caiu lá na Europa e teve aquele machucado horrível na perna, várias cirurgias, e a gente, lá na sala, no apartamento, o reverendo pegando a harpa e começando a cantar. E aquilo doía a gente via que o reverendo estava sentindo dor, porque, você imagina, uma coisa que me marcou quando no jantar evangelístico com a doutora Mirta, o reverendo, foi no jantar ou foi numa conversa ali, no almoço, perguntou se tinha risco de ter perdido a perna. O marido perguntou para ela e ela disse, tinha. Corria o risco de perder a perna. Aí, na hora, quando eu lembro disso, eu me lembro do reverendo abrindo, com a harpa, a gente estava lá, a gente chegava cedo, né? Aí, com a harpa, ele cantando, sabe? Cantando, e aquilo vai, assim, tratando a gente, porque a gente não passou por isso, nós não estamos aqui com a espada de Roma no pescoço, nós estamos aqui cortando nossa cabeça, nós não estamos aqui para... Quer dizer, não estamos vivendo aqui uma vida, você está indo para o teu trabalho, está indo para a tua casa, está indo para tudo, e aí, quer dizer, poxa, aí você está aqui com essa vida meia triste, meia capenga, se arrastando, vamos nos alegrar, meu irmão, vamos celebrar mais, vamos celebrar, amém? Vamos celebrar mais. Eu me lembro que numa das idas, reverendo, lá na casa, o saudoso pastor Sebastião foi visitar o senhor. E aí a percepção que deu é que o pastor Sebastião queria ir lá para consolar o reverendo. Nesse dia, o senhor estava cantando. Nós estávamos lá, né? E o senhor começou a cantar, a celebrar. Quer dizer, estávamos ali adorando e provações. Então, assim, nós precisamos celebrar mais. Precisamos levantar, sabe, todos que estão em casa, nós que estamos aqui, isso é um estilo de vida. Você escolhe viver dessa maneira. Amém? Vamos levantar, já deu 45 minutos, né? Vamos fazer uma oração. Sim, senhor, vamos fazer uma oração. Sim, senhor. Sim, senhor, nós vamos fazer uma oração para você pedir a Deus, Senhor, eu não aceito. Quem de vez em quando já se pegou reclamando? E tem que tomar cuidado porque reclama até na oração. Tem gente que é reclamão na oração.
Já começa já, ai, também não é mole, ô vida, nem parece que eu sou crente. Que oração é essa? A oração de quem estava morrendo em Atos, sabe como era, irmã Marluce? Sabe como é que era a oração? Tu, Senhor, olha só, que habitas, soberano. Quer dizer, mostrava a grandeza de Deus, estavam ali com a faca aqui, ó. Aí quando eles vão falar do problema, fala assim, atende essas ameaças aí. Aí Deus sabe o que fazia? Como é que ele atendia a ameaça? Dando poder, dunamis. Dando poder, dinamite. Para quê? Para ser ousado, para falar mais forte, para pregar mais. Aleluia. Senhor, nós queremos isso. Coração que se alegra, coração que se entrega, coração que bendiz, coração que está mais alegre, mais grato, mais vivo. Vivo para Deus, para a obra, ser mais feliz, chegar em casa, no meio da família. Você vai encontrar um marido meio rancoroso, um marido meio tristonho. Não, encontrar um homem mais alegre, encontrar uma mulher mais alegre, encontrar uma mãe lá mais alegre. Alegre por quê? Alegre porque Deus a salvou. Alegre porque o Espírito Santo está lá. Alegre porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Oh, Senhor, nós estamos na tua presença, meu Pai. Nós estamos diante desse Deus santo, desse Deus vivo, que é um Deus de misericórdia. É um Deus de misericórdia. E aí nós vamos nos alegrar mais. Nós queremos ser um povo. Fala com Deus, eu quero ser um povo mais alegre. Eu quero ter mais alegria na alma, mais alegria no coração. Até para encarar os problemas é mais fácil. É melhor ter alegria, ter alegria. Glória a Deus. Amém, gente? Até para encarar os problemas é melhor. Não é? Você vai encarar, surge isso. Vamos louvar a Deus. Reverendo, faz isso. Vamos adorar. Até para encarar é melhor. Agora a pessoa que é ranzinza, rancoroso, sabe, só dá para baixo, só a mentalidade é só não dá. Irmão, para com isso, já deu. É isso que você tem que entender, já deu. Eu já sou salvo, eu já ganhei o mais importante, eu já tenho o Espírito Santo, o céu está dentro de nós. Vamos nos alegrar mais. Por isso que a irmã Magna está toda hora lá atrás assim, ó. 20 minutos e a gente volta já. Glória a Deus.
Você está assistindo o Ministério da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas. Porque a vitória dele é nossa vitória. Esse ministério tem como pastor primaz o reverendo José Santana, um profeta para a nossa geração. Ele não virá mais para morrer, seu sacrifício foi um só, ele virá para reinar. Aleluia! Temos um compromisso com a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz, pois acreditamos que somos os 7.000 que não se curvaram e vêm pregando a centralidade da pregação na pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Olá, vocês que acompanham as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube AD Gramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Temos pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho e se inscreva no canal do YouTube e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Deus te abençoe. Shalom. Olá, igreja. Meu nome é Sônia. Eu participo da Igreja Viva 24 Horas dos Estados Unidos. Louvo a Deus pela vida do nosso reverendo, nossa pastora Cristina. Agradeço muito a Deus por esse ministério, agradeço a Deus pela vida do meu filho, que me apresentou esse ministério, meu sacerdote, meu filho Mateus, meu sacerdote, o pastor Luciano, que me deu uma avaliação para saber se realmente eu estava preparada para ir para esse ministério. E assim, desde o momento que eu entrei nessas portas aí, eu fui abençoado com aprendizado, eu fui abençoado com ensino, com orações, com cuidados pessoais, cuidados espirituais, e não está sendo diferente com esse ministério, não está sendo diferente com esse discipulado que estamos tendo de Atos. Eu chegava a pensar que o Espírito Santo não era para mim. Eu achava que eu via as pessoas falando em línguas, eu via num outro ministério que eu participava aqui nos Estados Unidos, as pessoas falando, o outro interpretando, e eu não me via, eu achava que não era, a Sônia não poderia. E nesse ministério, na Igreja Viva 24 Horas, eu fui batizada ou renovada, que eu já tinha falado em línguas, mas eu não sabia como trabalhar isso, aprendi e estou aprendendo cada dia mais. Eu me lembro que foi no Congresso de Mulheres, no ano retrasado, e a gente estava orando, eu segurava a mão da pastora Tatiana, e aí veio assim, o Espírito Santo me deu uma renovada, foi uma coisa mais linda, eu recebi o Espírito Santo, eu segurava a mão da pastora Tatiana com tanta força que eu creio que eu machuquei a mão da pastora Tatiana, foi um momento único. Eu creio que na minha vida eu nunca tive uma sensação tão rica, tão gostosa, tão boa. E esse ministério tem me ensinado muito como evangelizar, como comportar. O meu comportamento é muito visto, a minha postura é muito vista. E a gente que já esteve no mundo, eu tive no mundo, eu tenho visto meu comportamento, assim, eu mesma olhar para mim e falar, como eu mudei? Como estou mudando? Como o Espírito Santo está me cuidando? Eu sinto a presença dele, ele fala comigo, ele me abençoa. Eu lembro assim, a semana passada, o pastor Leonardo Miranda falou sobre se essa rua está difícil para evangelizar, muda de rua, mas não para de evangelizar. Então eu tenho percebido que eu, ao evangelizar, que eu trabalho numa multinacional, eu falo com pessoas de todos os países, todo tipo de língua. Então eu tenho que pensar como que eu vou falar de Deus com as pessoas, de Jesus com as pessoas. E umas eu falo de Jesus direto, e as outras eu falo dando meu exemplo do que eu era antes, o que eu sou hoje, o que eu já passei, o que eu já fiz e quem sou eu hoje. Até tem pessoas que me olham e falam, não dá para pensar que você era assim, mas o Espírito Santo me mudou, eu era assim, eu fui lavada pelo sangue de Jesus e sou cuidada pelo Espírito Santo. Isso tudo eu tenho aprendido nesse ministério, e nesse discipulado está sendo uma aula, um aprendizado. Eu aos 63 para 64 anos eu pensei que era crente. Não era não. Eu estou sendo crente agora, estou aprendendo a ser crente de verdade, com alegria. Que alegria. Eu não tenho
palavras para agradecer ao meu filho, Mateus, ao pastor Luciano, por me apresentar, e a pastora Helenice, e o nosso reverendo, a pastora Cristina. Eu oro muito, pastora Cristina, pelo Danilo, assim como eu oro pelos meus filhos e pelo David. A senhora fica sabendo disso, que todas as noites, quando eu falo com Jesus, eu falo do David e do Danilo também. Agradeço muito, muito mesmo. Emocionada agora que o meu pastor querido saiu, está de alta. Um beijo no seu coração, pastor Evandro. Eu amo o senhor, amo a pastora Tatiana e a todos os pastores. Eu sou meio... eu não quero pecar em não falar o nome de todos, porque todos aí são para mim, todos os pastores e missionários. São os meus professores. Saudade de vocês, um beijo e muito obrigado, reverendo, por esse ministério. A Deus toda a honra e toda a glória. Me pergunta qual é a minha maior necessidade. Me pergunta o que é que eu estou precisando. Eu não vou falar outras coisas, eu vou dizer, eu estou precisando ser cheio do Espírito Santo. Porque eu entendo que o Espírito Santo é Deus, habita em mim, e Ele então, Ele vai realizar em mim tudo aquilo que eu necessito. A alegria, a paz, o ânimo, a coragem, a sabedoria, tudo vem do Espírito Santo. Eu não tenho culpa se você não acredita muito nisso, mas eu creio. E aqueles que creem comigo, nós temos experimentado algo maior na nossa vida, que surge até de um momento triste. A paz, tudo isso é possível na pessoa do Espírito Santo. E se tiver um demônio curtindo com a tua cara, saiba que os demônios conhecem o Espírito Santo. Diabo que anda circulando para lá e para cá, fazendo e acontecendo, quando ele vê você, ele respeita, porque ele vê Deus, o fogo, a glória dentro da tua alma. Deus pensou em mim, na pessoa do seu Filho Jesus. Precisamos olhar para Jesus. A Bíblia manda você olhar para Jesus. Como é que vamos continuar falando, eu estou fraco? Como é que está, irmão? Estou fraco. Mas o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Se humilhe e peça a Ele, Ele vai te fortalecer. Você não pode estar vivendo com Deus sem a palavra de Deus. Você precisa olhar do jeito de Deus. Caleb e Josué olharam e disseram, esses gigantes aí, nós vamos arrebentar com esses gigantes. Deus libera o poder para te libertar do poder do pecado. Não que você não será tentado, não que não se passe pelas tentações. Tentação é sugestão do mal para a pessoa quebrar a lei de Deus. Mas quando a tentação vem, você olha para dentro de você, e dentro de você está o poder maior do que a bomba atômica. Você precisa acreditar nisso. O que isto tudo tem a ver é que quando você dorme,